Meu nome é Melissa de Andrade Alexandre. Os coautores desse trabalho são José Marcos Nascimento de Souza, Amélia Luíse Pereira Rolim, Luiz Feitosa e Natanael Antônio dos Santos. Esse trabalho foi realizado na Universidade Federal da Paraíba, no Campus 1, e é intitulado Função de Sensibilidade ao Contraste em Crianças com e sem um transtorno do espectro autista, na área de conhecimento, neurociência cognitiva e comportamento. Então, o transtorno do espectro autista é uma síndrome de desenvolvimento com causas multifatoriais, além de que a sua prevalência é maior no sexo masculino, com proporção de 4:1. A literatura aponta alterações visuais em participantes com TEA quando comparados com crianças em desenvolvimento típico, como fotossensibilidade, processamento de percepção de cores e diferenças no processamento de estímulos centrais e periféricos. Esses déficits comportamentais e prejuízos sensoriais vêm sendo relacionados a diferenças no sistema nervoso central. Também tem sido associado a um modelo de processamento local mais acurado em tarefas visuais, ou seja, uma capacidade de resolver pequenos detalhes em grandes exibições. Isso embasou a hipótese de que poderia haver um comprometimento no processamento neural da visão espacial ou que haveria alterações no desempenho em alta frequência espacial. Entretanto, há uma divergência na literatura. Os estudos encontram resultados divergentes. Comune e Dobkins mensuram a FSC em adolescentes com TEA a partir de 7 frequências espaciais, mas não encontram nenhuma diferença significativa. O estudo de Davis et al., por outro lado, encontrou prejuízos na FSC nas frequências espaciais altas. Podemos verificar essa diferença em diferentes estudos. Então, a função de sensibilidade ao contraste, FSC, verifica o funcionamento óptico e neural da visão. Então, a FSC é construída a partir de testes no laboratório. Ela detecta padrões de contraste, verifica as vias magnocelular e parvocelular, e é uma medida mais completa que a acuidade visual. O objetivo desse trabalho é medir a FSC em crianças com e sem TEA. Participaram do estudo 8 crianças com idade entre 10 e 12 anos, sendo 4 diagnosticadas com TEA, no grupo experimental, e 4 com desenvolvimento típico, no grupo controle. Todas as crianças foram do sexo masculino. A pesquisa foi realizada no Laboratório de Percepção, Neurociências e Comportamento, LPNEC, localizado no Departamento de Psicologia, que pertence ao Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, no Campo 1 da Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa. Os critérios de inclusão na pesquisa foram ter idade entre 8 e 12 anos, ortogar a participação por meio do termo de consentimento livre e esclarecido, e para o grupo clínico possuir diagnóstico de TEA a partir do DSM-5 com grau leve a moderado. Os critérios de exclusão foram má formação do crânio, epilepsia, distúrbios neurológicos graves, pais ou responsáveis não cooperativos, possuir qualquer transtorno ou doença que afete a visão além do TEA. Os instrumentos utilizados foram um questionário sociodemográfico para realizar a caracterização da amostra com relação aos aspectos sociodemográficos e aspectos clínicos em relação ao TEA, e a escala de avaliação do autismo infantil. Trata-se de uma escala comportamental composta por 15 itens. Os pontos de corte são igual ou menor que 29,5 não há presença de sintomas autísticos, entre 30 e 36,5 autismo leve a moderado, e maior ou igual a 37, autismo severo. O teste de acuidade visual com optótipos e de Haskell é um teste que indica a acuidade visual sendo constituído por um optótipo em forma de E, cuja abertura varia de posição e tamanho a cada linha. É considerado normal uma acuidade de 20/20, sinalizando que o indivíduo tem capacidade de identificar um objeto a 6 metros, que equivale a 20 pés de distância. O equipamento utilizado foi o Metropolis versão 11.0, que é um software da Cambridge Research Systems que utiliza o método psicofísico da escolha forçada
entre duas alternativas para mensurar o limiar de contraste. Na sua aplicação, os estímulos visuais acromáticos foram estáticos, grades senoidais verticais, utilizando as frequências espaciais 0,2, 0,6, 1,0, 3,1, 6,1 e 13,2, com fase inicial de 180 graus. Então, a pesquisa foi realizada em duas etapas: triagem e avaliação psicofísica. Na etapa da triagem, os participantes passaram por uma avaliação da gravidade dos sintomas do TEA, que é a escala CARS, que eu falei anteriormente, que o score total da CARS varia entre 15, sem sintomas autísticos, a 60, sintomas de autismo grau severo. Juntamente teve a aplicação, do questionário sociodemográfico para a coleta de informações e foi marcado previamente com o responsável da criança para realizar a avaliação psicofísica. Na avaliação psicofísica, o primeiro teste aplicado foi o de acuidade visual com optótipos E de Haskell. Os participantes foram posicionados a uma distância de 20 pés, 6 metros, em relação à placa com os optótipos. Em seguida, lhes foi pedido que indicassem para qual lado o E estava aberto. Já o teste de sensibilidade acromática foi realizado em uma sala iluminada artificialmente, com os participantes posicionados a 1,5 metros do monitor onde apareciam os estímulos. Foi pedido que indicassem para qual lado visualizavam a grade senoidal. Isso ocorria através da caixa de resposta modelo Cambridge Research Systems, pressionando o botão da cor vermelha se o estímulo estivesse do lado direito ou o botão preto caso o estímulo estivesse ao lado esquerdo. Em caso de dúvida ou ausência de detecção de estímulo, o participante deveria deduzir a localização, não devendo deixar de responder ao teste em nenhum momento da apresentação. Para análise estatística, considerando o tamanho da amostra, foi realizado o teste não paramétrico Mann-Whitney-U, indicado para observar se as diferenças entre os dois grupos foram significativas quando o N normal é menor que 30. Além desse teste não paramétrico, foi realizado o teste Kolmogorov-Smirnov para verificar se os dados eles seguem uma distribuição normal. E também é importante salientar que o software IBM SPSS Statistics versão 20 ele foi utilizado para a análise dos dados. Já para caracterizar a amostra nos aspectos sociodemográficos e clínicos, foi utilizada uma análise descritiva. Acerca das características biossociodemográficas da amostra, a maior parte não apresentava problemas de acuidade visual, 75%. Em relação ao grupo clínico, todos os participantes eram de grau leve. E a idade em que receberam o diagnóstico do TEA variou entre 3 e 9 anos. Todos os participantes foram do sexo masculino, com idade entre 10 e 12 anos. Nos aspectos clínicos, 75% fazem uso de tratamento comportamental, com predominância em psicopedagogia, com 66,7%, e metade dos participantes com TEA realizam algum tipo de tratamento farmacológico, 100% utilizando risperidona. O grupo com TEA apresentou menor sensibilidade ao contraste que o grupo controle em todas as frequências espaciais médias. O teste de Mann-Whitney-U demonstrou diferenças estatisticamente significativas entre os valores de contraste 3,1, P menor que 0,05 e 6,1, P menor que 0,05, respectivamente em frequências média e alta. Para ambos os dados, foi realizado o teste Kolmogorov-Smirnov para dados de cada frequência espacial do estudo. Nos dois grupos, P foi menor que 0,05, então pode considerar que os dados se originam de uma distribuição normal. O principal do estudo foi comprovada que o TEA impactaria a sensibilidade ao contraste para a detecção de estímulos visuais na forma de padrões de ondas senoidais acromáticas, está de acordo com os estudos de Davis et al., método psicofísico, e Guy et al., método psicofisiológico, que encontraram prejuízos
na FSC de crianças com TEA para frequências espaciais alta e média, respectivamente. Então, essa divergência quanto à frequência espacial não invalida os estudos que apontam déficits no processamento visual relacionados ao TEA. Acerca das limitações do estudo, verifica-se a 8 participantes, então é uma amostra muito reduzida. E as contribuições é que os dados futuramente podem ser publicados na área e o método psicofísico ele auxilia, né, no diagnóstico de TEA a partir da investigação da função de sensibilidade ao contraste. Muito obrigada pela atenção.